Muita gente fala nas redes sobre a dívida do Santos. Mas o que aconteceu de fato com ela? Caiu? Subiu? O clube está melhor ou pior do que sob a gestão de Pérez e Rolo, na qual o endividamento cresceu? Em termos nominais, ou seja, sem inflação, a dívida cresceu 29,8% em relação a 2019 e 5,29% sobre 2020, ano de pandemia que também influenciou no aumento do endividamento por causa da enorme queda de receita, 40,02%. Assim sendo, mantivemos a análise comparativa com 2019, que foi o ano em que Sampaoli e muitos jogadores vieram, inclusive o famigerado Cueva, e a receita foi cheia. Atualizando a dívida de então pela inflação até 31 de 12 de 2023 e a comparando com a do último balanço, o crescimento da dívida foi de somente 2,21%. Ok, está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas imagine um banco analisando a concessão de crédito ao Santos. Quais são os principais pontos de análise? Um deles é a dívida líquida, que avalia a capacidade de pagamento. Isso deixaremos para oportunidade futura. Outra é a relação dívida-receita. E, no caso do clube, há duas formas de vermos isso: com ou sem as negociações de atletas. Quando se considera essas negociações, esconde-se a real capacidade do clube de gerar receitas para pagar suas despesas do dia a dia. Quando as tiramos, vemos a situação nua e crua e o quanto o clube depende delas. Ah, ótimo! Agora então podemos ver o que acontece de fato. Se levarmos em conta as negociações de atletas, o índice dívida-receita saiu de 1,16 em 2019, teve um ponto crítico em 2020, com 2,39, e fechou 2023 com 1,42. Próximo, mas ainda abaixo do 1,50 que o mercado financeiro geralmente estabelece como ponto de insolvência. Claro, tudo depende das garantias que se pode oferecer. No entanto, esse é um indicador clássico. Se, no entanto, tirarmos as negociações de atletas, já que nem sempre haverá quem se possa transacionar a um valor suficientemente alto para cobrir o rombo, vemos que a situação é muito pior. Em 2019, o índice dívida-receita foi de 2,53, atingiu estratosféricos 3,68 em 2020, baixou vigorosamente a 1,82 em 2021, porém piorou muito e fechou 2023 a 2,41. Ninguém, em sã consciência, concederia crédito ao Santos, a não ser diante da garantia de alguém ou de patrimônio do clube. Ou seja, após um enorme sacrifício financeiro, especialmente em 2021 e primeira metade de 2022, todo o esforço foi pelo ralo. Diante da péssima gestão do futebol, que se manteve ao longo do último triênio, partiu-se para o populismo a fim de tentar se agradar ao torno político e à torcida. Tudo em vão. Contratações mal feitas, elenco desbalanceado, comissões técnicas incapazes e gastos acima das possibilidades foram reflexo da incompetência. E o resultado foi o rebaixamento para a Série B. Não foi por falta de aviso. O resumo da ópera é que o Santos se manteve praticamente no mesmo nível de dependência de venda de jogadores de 2019. Dependência essa que é histórica. Desde o final da era Pelé, nos anos 1970, o clube vive disso para fechar as contas. Vide as negociações de Dené Bellarmino, Eusébio, Léo Oliveira, Brecha, Cláudio Adão, Juari e tantos outros. E, sem sinais de mudanças à vista, assim continuaremos por um bom tempo. Abraços do blog Sou Santista.